Bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje o nosso assunto é rinites. Então, para falarmos hoje um pouquinho sobre rinites, estamos recebendo aqui no nosso episódio o Dr. Eric Xavier, que é otorrinolaringologista, que trabalha muito no seu dia a dia com esse tema, né? Um tema muito vasto. Bom dia, doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco hoje. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre rinite e trazer algumas informações para o público em geral saber aí diferenciar o que é uma coisa ou outra, que muitas vezes a gente acha que a rinite é só alergia, né? Gostaria inicialmente de agradecer aos nossos patrocinadores, então, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, ao Ticiane Laboratórios, ao Dr. Rodrigo Balutin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rigo. Pois bem, hoje em torno de 10 a 20% das pessoas têm rinite, né? Então, podemos dizer que cada 10 pessoas, 3 sofrem com isso, mas ainda eu acho que um tema um pouco que as pessoas não compreendem muito o que é rinite em si, né, Eric? É verdade, Jefferson. Sabe que a prevalência na população tem aumentado cada vez mais. E isso gera, às vezes, um pouco de confusão de achar que a rinite é somente tratamento com antialérgico ou então que isso possa ser uma infecção, uma sinusite. E isso gera muita confusão na hora de tratar. Lembrando que nem você falou, de cerca de 30% da população tem rinite alérgica. É interessante a gente entender que isso é passado de geração em geração. É uma herança genética. E a gente sabe que se um dos familiares, o pai ou a mãe, tem a rinite, 50% de chance do filho ter. Se o pai e a mãe têm rinite, 100% de chance de ter. Então, além da prevalência, a gente sabe que isso tende a aumentar ao longo dos próximos anos. Então, para o público entender, Dr. Eric, o que é rinite em si? Né? O que seria o quadro de uma rinite? Rinite, a gente tem que definir o que é rinite para a pessoa entender. Rinos é a origem do que a gente vem da palavra que identifica o nariz. Ite é a inflamação. Então, rinite é uma inflamação do nariz. A rinite ela pode ser de causa alérgica, pode ser de causa infecciosa, causada por bactérias, vírus e fungos, e pode ser de causa inflamatória. Então, a diferenciação da rinite, ela tem que ser muito bem feita, porque o tratamento para cada coisa é de um jeito, não é genérico. Não vai adiantar, então, eu dar o antibiótico se a rinite ela é de uma causa inflamatória ou de uma causa alérgica, né? E então, não adianta tomar antialérgico se a causa é infecciosa. Então, esse acho que é um dos pontos principais norteadores, né? E no caso, assim, quando os pacientes procuram, né, geralmente a gente acaba vendo sintomas apenas, não apenas respiratórios, né, que é o mais comum. Quais são os principais sintomas que acaba se encontrando? E tem uma diferença que a gente consegue diferenciar, assim, inicialmente, para pensar em mais numa ou na outra? Conseguimos sim, Gerson. A gente tem que saber que a rinite, ela vem com sintomas de coceira no olho, vermelhidão, coceira no nariz, o nariz fica escorrendo de uma maneira clarinha, é uma aguinha que escorre, ele pode ter a congestão, a obstrução nasal, pode ter tosse, pode ter coceira também nos ouvidos. Então, são sintomas que começam abruptamente, começam rápido e com intensidade muito grande. Então, o paciente vai espirrar bastante, vai coçar bastante o nariz, vai coçar os olhos, e isso é cíclico. A pessoa pode ter 1 dia, 2 dias e parar, e depois volta a ter os sintomas. Só que a gente tem que lembrar que a causa da rinite ela é variada. Então, o que é importante a gente saber? Quando é uma infecção, uma sinusite, ela não vem com sintomas abruptos, sintomas rápidos e que passam espontaneamente. Ela tem um início lento e vai piorando ao longo dos dias. E a diferenciação
é que na sinusite, na rinocinusite, você vai ter uma secreção nasal de cor mais específica, uma cor mais escura, que pode ser de amarelo a esverdeado, que pode também trazer uma congestão grande, e ela também tem dor facial mais persistente e tosse durante a noite. Não é a tosse durante o dia. A tosse acontece porque quando você está deitado tem aquele gotejamento posterior daquela secreção espessa que vai causar irritação na via aérea. A rinite alérgica ou inflamatória já é diferente, ela começa de uma maneira abrupta, quando você tem contato com o alérgeno, com o agente causador. Vamos supor que você teve contato ali com pelo de cachorro, pelo de gato, ou então com o ácaro, que é a poeira doméstica. Você vai ter aqueles sintomas de espirro, vai ter aquela coceira no olho, coceira no nariz, de maneira rápida. E isso, na hora que você termina o contato com o agente causador, seus sintomas se tornam menores ou até mesmo desaparecem. E, então, ponto primordial, né? Diagnosticar a rinite, mas saber qual é a causa. A gente acaba vendo muito a questão também de sazonalidade, né? Às vezes a pessoa vem com essa queixa, né? Todo ano, nessa época do ano, eu acabo tendo um quadro semelhante. E isso vai se repetindo. Isso eu posso diferenciar mais pensando numa questão de rinite alérgica, pensando realmente nessa desencadeada pela questão do ambiente, ou também mais por algo inflamatório. Tem algo nesse sentido? Tem sim, Jefferson. A rinite, ela pode acontecer sazonal, que a gente pode falar da rinite alérgica relacionada à polinização, que é mais intenso na primavera, né? Apesar que hoje, como a gente usa muito o azevém para fazer cobertura de plantação, e o azevém já teve uma modificação na qual ela produz grande quantidade de pólen ao longo de todo o ano, a gente sabe que a rinite alérgica causada pelo pólen pode ser o ano todo, mas é mais intenso na primavera. Outra situação que pode acontecer a respeito da rinite alérgica propriamente dita é agora no inverno por conta do uso de casacos, cobertores que ficaram guardados durante o verão e que agora entrando em contato com essas roupas e essas cobertas que estão guardados lá e tem ácaro, vai produzir a rinite no inverno por conta desse contato com ácaro. Outra coisa, a gente tem que dar nome à rinite, né, Jefferson? Saber que a rinite pode ser alérgica ou não alérgica. Essa diferenciação é importante. Quando ela é alérgica, é quando você tem contato a um agente que a gente chama de alergeno, que é o contato com ácaro, pelos de cachorro, polinização, baratas, alguns alimentos. E a rinite não alérgica, que a gente chama de rinite de origem inflamatória, é quando você tem contato com substâncias, cheiros, odores que causam irritação do nariz, que pode ser fumaça de cigarro, cheiro de perfume, produtos químicos, a queda de temperatura, que é a rinite vasomotora, ou então o uso de descongestionante nasal, né, que o pessoal usa bastante ali, e que causa uma rinite pelo uso da medicação, uma rinite medicamentosa. Então, você ter o diagnóstico preciso é diferenciar as causas. Então, porque muitas vezes, se a gente for usar apenas um antialérgico, que é o comum, às vezes a pessoa nem procura ajuda, né? Vai na farmácia e, me dá qualquer antialérgico. Acaba não tratando, tá mascarando ou apenas empurrando aí o diagnóstico. Então, hoje, temos formas de diagnosticar qual que é a fonte principal para conseguir tratar, né? Se o caso é alergia a uma fumaça, alguma coisa nesse sentido, no nosso dia a dia, qual é os métodos que a gente consegue aplicar? Muitas vezes, Jefferson, o uso de antialérgico, ele pode ajudar bastante, mas ele não vai tratar, na verdade, né? Ele vai apenas tirar os sintomas. Daí, se você entrar em contato de novo com aqueles agentes, você vai manifestar de novo os sintomas. Então, você não está resolvendo o problema. Hoje, nós temos como maneira diagnóstica o prick test. Não sei se alguém já ouviu falar, mas o prick test é um teste de alergia, na qual a gente faz a aplicação no antebraço, na parte ventral, na parte da frente do antebraço, e em 15 minutos a gente consegue fazer a leitura. Nós colocamos 2 painéis de agentes que possam causar rinite alérgica, e se algum deles formarem a pápula, que é a elevação da pele, que é ali a irritação pelo agente, a gente dá o diagnóstico de uma rinite alérgica. Nem sempre vai dar, né? Isso que é interessante, Jefferson, a gente saber que nem sempre o diagnóstico vai estar presente. Isso é a diferenciação da rinite. Se a pessoa tem sintomas, a gente suspeita de um tipo de rinite, a gente tem que diferenciar ela, se ela é alérgica ou não alérgica. Quem diferencia? O prick test.
Se o prick test não der positivo, der negativo, a gente sabe que a pessoa não tem rinite alérgica, rinite respiratória. Então a gente vai partir para a rinite inflamatória e descobrir o causador de maneira mais efetiva, não ficar generalizado. Algumas vezes os pacientes chegam, às vezes, no consultório querendo fazer exames, né? Para dosar, para saber qual exame. Então, hoje a gente pode dizer que o prick test é uma forma mais prática, mais rápida e, às vezes, até mais econômica. Porque hoje, se tu for, né, ver número de alérgenos, né? A gente vai pegar ácaros, tem... Meu Deus. Milhares do mesmo, né? Então, mesmo. hoje a gente pode dizer que o prick test seria um método mais moderno, assim, e, na questão de agilidade para conseguir dar um norte no tratamento do paciente. O exame, ele pode ser tanto de sangue quanto o prick test. Só que por que o prick test ele é mais efetivo? Porque o exame de sangue, se você for pedir todos os reagentes que você tem, o custo dele é extremamente elevado e você vai ter que pedir, inúmeros agentes que possam te causar alergia. E isso se torna inviável, não é praticável economicamente. O prick test, ele vem com os painéis montados com um mix de agentes causadores e o mix mais prevalentes regional. Então a gente sabe que o ácaro, que é a poeira doméstica, os mais prevalentes são 3. É a Blumina tropicalis, o Dermatofagoides farinae, Dermatofagoides pteroníceos, e ali a gente consegue ter os 3 no painel. Pólen, por exemplo, se a gente for numerar o pólen, nós vamos ter que pedir 1000 exames. E isso se torna inviável. Então, no prick test, você tem um mix dos mais prevalentes regionais, que tem vários ali que você consegue identificar pontualmente. Então, entenda que o prick test ele vai trazer para você um resultado rápido, efetivo e menos custoso. Para conseguir ser mais direcionado aí no tratamento. E um diagnóstico bem efetivo e pontual. A gente fala muito assim, a questão de rinite também na questão de sintomas, né? Eu tenho hoje um espirro, né? Nariz escorrendo, o olho às vezes coça, mas a rinite também ela está muito envolvida com outras doenças, né? Isso podemos elencar asma, podemos elencar a exacerbação de doenças pulmonares também, doutor? Sim, sabe, Jefferson, eu gosto de falar isso para os meus pacientes, eu acho que no podcast vai ficar bem aí ilustrado. A medicina é enorme, a medicina hoje é infinita. Se a gente for procurar informação a respeito de um tema, a gente não acaba nunca, né? E o que a medicina fez ao longo dos anos? Ela dividiu a via respiratória em 2 especialidades. A via respiratória alta, que é o otorrino, que faz o tratamento e abordagem, e a via respiratória inferior, que é o pneumo. Só que a gente tem que lembrar que a via respiratória é única. Então, se você tem um quadro de rinite, com certeza a asma vai vir junto. E se você tem um diagnóstico de rinite bem feito, você consegue tratar e curar a asma. Então, entenda que a inter-relação ela é muito estreita, ela é muito junta. Então, muitas vezes, o paciente que tem quadros asmáticos, que são sazonais, ou são em situações em contato com alguma coisa, você consegue tratar dando diagnóstico no prick test. E a questão, às vezes, até uma pergunta que às vezes a gente encontra, né? A rinite, ela atinge qualquer idade, né? Pode atingir desde criança até um idoso. Em determinada data. Indeterminado qualquer. E a questão de quanto antes a gente fazer o tratamento, também a questão de cronificação diminui. Diminui bastante. Diminui, Jefferson, porque vamos ilustrar a respeito da rinite na infância. Quando você subdiagnostica, não tem um diagnóstico correto de uma rinite que possa ser alérgica na infância, você vai ter uma criança que vai ter vários episódios de amidalite, sinusite, otite média, e na qual você vai tratar muitas vezes o processo infeccioso, mas não tratou a origem da doença que veio desencadeado por uma rinite. Então, se você pega e tem um diagnóstico que trata a rinite de maneira correta, você evita essas doenças. Até mesmo falando aí em crianças que possam ter a indicação de tirar as amígdalas ou fazer uma adenoidectomia, tirar da adenoide, você pode evitar essa situação se você tratar a rinite de maneira efetiva, correta. Tem algum sinal assim que os pais podem ter, às vezes crianças menores às vezes não conseguem às vezes, né, conversar e dizer o que estão sentindo. Tem algum sinal assim que os pais podem observar nos filhos
para buscar uma avaliação assim mais específica para ver se realmente aquilo pode ser um processo de rinite que esteja acontecendo? Sempre a gente usa um protocolo muito específico para criança, né, na idade infantil, na qual a gente vai indicar um tratamento ou antes um diagnóstico a partir dos 2 anos de vida. Antes de 2 anos de vida, muitas vezes a criança não tem o sistema imunológico totalmente maduro, formado. Então, aquilo ali que a criança está apresentando não é, muitas vezes, rinite. Às vezes são processos inflamatórios, pode ser uma infecção viral, outras coisas. Mas a rinite a partir dos 2 anos de vida. E a gente usa um protocolo e a gente sempre faz a pesquisa clínica do paciente para saber se ele coça muito o nariz, se ele espirra. A gente pergunta, quando a criança entra em contato ali, abriu um guarda-roupa que está muito tempo fechado, mexeu com roupa que está muito tempo guardado, ou então foi na casa, vai numa casa de campo, ou vai num lugar que a casa está muito tempo fechada, se ela apresentou sintomas de espirro, coçar o nariz, ou se na primavera isso acontece, isso nos traz uma informação que nos pode nortear para uma rinite alérgica. Então a gente pega e pensa nessa situação. E também, às vezes até envolvendo essa parte da criança, mas também a gente acaba tendo no adulto. A questão, às vezes, de misturar muito, por mais que tenha a rinite infecciosa, é a questão da rinite com a sinusite. Né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes no bastidor, né? Que existem diferenças, às vezes podem ter as duas junto, mas nem sempre é a mesma coisa. Vamos lá. A rinite, ela é um processo inflamatório que inicia rapidamente, tem um tempo de duração e ela é desencadeada por contato a algum agente. Se você sai do contato do agente, seus sintomas deixam de existir. A rinocinusite, ela é mais persistente e ela vem com uma componente infecciosa, que pode ser por vírus, bactérias ou fungos. A rinocinusite não deixa de ser uma rinite. É uma inflamação do nariz, mas com um componente infeccioso. E os sintomas são mais intensos e são duradouros. Um diagnóstico de sinusite, geralmente entre 5 a 8 dias, para você ter o diagnóstico efetivo, para indicar um antibiótico e fazer um tratamento do quadro infeccioso. A rinite não vai melhorar com antibiótico. E nem toda sinusite acaba sendo bacteriana, né? Algumas sinusites podem ser virais, né? Autolimitadas. Autolimitadas também. Hoje, como que está o tratamento, Eric? Né? A gente até conversou agora, né, sobre questão de antialérgico, que também acaba entrando num dos pilares, assim, mas não é o tratamento efetivo. O que a gente tinha, né, que a gente vê muitos estudos falando, né, até questão evoluindo muito para outras descobertas, questão de perda olfativa, anosmia, né, anosmia, que a gente passou pelo Covid e aprendeu mais os desafios, né? Como hoje está o tratamento da rinite em si? Óbvio que vamos ter que entrar nas particularidades de qual tipo de rinite a gente vai conversar, né? Se você tem um diagnóstico de uma rinite não alérgica, vamos falar da rinite inflamatória, o tratamento, na maioria das vezes, a gente chama de higiene ambiental. Né? O paciente que tem alergia à queda de temperatura, está lá num ambiente quente, entrou numa sala com ar-condicionado, o nariz fechou, está escorrendo, começa a espirrar, isso não é rinite alérgica, isso é rinite vasomotora. Então a gente tem vários tipos de rinites que não são alérgicas. Ela pode ser a vasomotora, pode ser por uso de medicação, pode ser por uso de alimentos, pode ser hormonal, pode ser por conta do envelhecimento. Então cada uma tem a sua particularidade e o seu tratamento específico. Quando a gente tem uma rinite da queda de temperatura, a orientação é sempre: terminou o banho, enxugou lá no banheiro, já coloca a roupa dentro do banheiro e já sai para um ambiente protegido do frio. Não andar descalço, tem aquela história dos antigos, não anda com o pé descalço, mas isso faz com que o teu nariz entenda que está um ambiente mais frio, ele vai ter uma vasodilatação e vai obstruir. Então sempre andar calçado agora no inverno. Nós estamos numa época do ano bem ruim, na qual temos dias quentes e manhãs e noites frias. E muitas vezes a pessoa acaba não usando o casaco e vem ter manifestações no final do dia. Leva o casaco junto, se protege. Aquele velho efeito cebola é importante nesse momento. Sai bem agasalhado, vai despindo no dia, depois põe de volta. Vai ter que fazer, não tem como, não escapa. Então, se tem rinite, se proteja. Também tem um uso totalmente errado e mal orientado de vasoconstritores nasais, oxametazolina, nafazolina,
Então, os nomes comerciais que tem aí o Sorinan, Sorine, Aturgil, esses remédios eles trazem um alívio imediato, mas porém eles causam uma irritação nasal que leva a uma rinite, que a gente chama rinite medicamentosa, que também tem que ser muito bem tratado, fazer o desmame correto dessa medicação para que ela pare de usar. A rinite senil, a rinite pela idade, que é na qual tem uma mudança do sistema do sistema parasimpático, simpático e também na questão vasovagal, na qual o idoso, na hora que vai se alimentar, tem ali o gotejamento, tem um tratamento específico para o idoso. Você falou até por conta da pandemia que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a hiposmia, a dificuldade de sentir cheiro e gosto. Foi um desafio no início, mas agora está muito bem documentado e já muito protocolo bem montado, na qual a gente faz terapia de cheiro. Então existe um tratamento para que a pessoa restabeleça o olfato e o paladar, e a gente faz na clínica a terapia de cheiro. Então isso é um tipo de rinite. A gente pode considerar a rinite aí inflamatória ou então infecciosa pós-Covid. Isso se fala muito hoje em temas na otorrino. E sempre a higiene ambiental vai ser cabida a todas elas, que não são rinites alérgicas. Né? Controle de ambiente, se proteger do frio, evitar determinadas medicações, fazer o controle da idade ali com a terapia de cheiro. Então, o tratamento da rinite não alérgica, ela é individual. Para cada situação existe um tratamento específico. Na rinite alérgica, a gente vai identificar o agente com o prick test, como nós falamos. É um exame rápido que em 15 minutos a gente consegue fazer a leitura. Isso foi a modernidade que trouxe aí avanço, que antigamente o exame demoraria mais 40 minutos. Hoje em 15 minutos a leitura já é feita, porque a gente faz a aplicação do multitest, na qual a gente tem 2 painéis, que são 16 agentes, 16 alergenos que nós temos nos painéis, e se der positivo a gente vai tratar. O tratamento para rinite alérgica, hoje existe um tratamento muito efetivo, eficaz, que a gente pode falar, vamos falar entre aspas aí, quase cura. Porque a rinite é uma doença crônica e na qual a gente vai fazer um controle ao longo de tempo. E o tratamento consiste em fazer imunoterapia. A imunoterapia hoje não é mais injeção. Antigamente se usava vacina, injeção. Hoje a gente faz gotas sublinguais. A imunoterapia, a gente vai aplicar gotas embaixo da língua por um determinado tempo para que a pessoa, né, o corpo da pessoa adquira, reconheça aquele agente como não benéfico e ele vai produzir anticorpos, na qual ele vai conseguir não manifestar o processo inflamatório para que você tenha os sintomas. Seria ensinar o corpo a conviver com aquilo sem exacerbar tantos sintomas. É bem isso. Por que você tem a rinite, Jefferson? É porque o teu corpo não entende o que é aquilo que está em contato na pele, no nariz, vamos falar aí da via respiratória, e ele vai produzir um processo inflamatório totalmente bagunçado porque ele não sabe o que acontece. E ele não consegue reconhecer aquilo ali para produzir anticorpos. Então, o que nós vamos fazer ao corpo? Ensinar ele a produzir um anticorpo específico, aquele agente que não faz bem para ele. Então, a gente dá gotinhas em doses bem pequenininhas do agente que causa alergia, para que o corpo aprenda a produzir anticorpos e fique produzindo para ele não ter mais sintomas. E acredito que isso seja um grande avanço, né, Eric? Porque se falava muito em, às vezes, ter que até hospitalizar o paciente para monitorar, na questão que tinha que ser injetável, tinha que mobilizar uma equipe. Hoje, ainda tem que ser em ambiente hospitalar essa aplicação, ou pode ser feita assim em domicílio? Eu acredito que já eliminando a agulha, que quem tem medo de agulha já ajuda bastante, já né? É 100% do caminho facilitado. Jefferson, sabe que isso evoluiu muito nos últimos, vamos por aí, 10, 15 anos, na qual a imunoterapia que antes era preconizada em fazer injeção, ela existe ainda, tá? Tem situações muito específicas que a gente vai usar a aplicação de injeção, só que hoje 90% dos casos ela é feita com a gota sublingual e o melhor é você ter o conforto de aplicar em casa. Nós preparamos, fazemos a fórmula da vacina, né? Que, vamos falar, a imunoterapia é uma vacina, e a gente entrega ao paciente para ele
pingar as gotinhas embaixo da língua todos os dias. Uma maneira simples, a gota não tem gosto, não arde, não incomoda. E você vai fazer todos os dias, vai criar uma rotina de aplicar as gotinhas sublinguais para o corpo teu aprender a produzir os anticorpos. Então isso modernizou muito nos últimos anos. E a questão hoje de cirurgia, né? Se a pessoa tem algum desvio de septo, tem algumas alterações, entra a cirurgia nesse cenário para tratamento da rinite? Entra sim. A rinite, ela pode ter sintomas mais leves e menos obstrução nasal se você identificar no paciente adulto, né, vamos dizer do adulto especificamente, se ele tem ali um desvio de septo ou se ele tem as conchas nasais, os cornetos nasais aumentados de tamanho. Quando você faz aí a correção para ele melhorar a via aérea respiratória, os sintomas se tornam mais leves. Também é uma modalidade de tratamento. Nas crianças que têm adenoides aumentados de tamanho, a gente também passa a indicar a remoção, porque daí a criança vai respirar melhor. Pode ter os sintomas de rinite, mas são bem mais leves. Criança também a gente mexe nos cornetos nasais, podemos cauterizar para que ele diminua, para que ele tenha uma via aérea mais livre. E você tem muito ainda mitos, né, sobre a questão da rinite. Quais são os principais que chegam no consultório? É que rinite, muitas vezes, ela a pessoa diz, né? Eu estou com uma rinite atacada. Isso não deixa de ser mito, isso é uma verdade. Mas muitas vezes a pessoa associa a rinite sempre à sinusite. E muitas vezes as pessoas acham que tratamento da rinite é com antibiótico. E não é. Antibiótico a gente só vai indicar no momento de uma infecção bacteriana, que é uma rinocinusite. Que o diagnóstico é feito com exame clínico, mas a abordagem é diferente. E hoje também a gente vive um cenário que estamos tendo cada vez mais filhos pet, né? e às vezes começa a crise de rinite e o pessoal já quer se livrar do bichinho. A culpa fica pro cachorro, ou pro gato. Isso também é importante, pois existe a imunoterapia, a vacina, né, sublingual, sobre o pelo, o epitélio do cão e do gato. E no painel nós fazemos a pesquisa de cachorro e gato. Então, se der positivo, a gente pode introduzir. Muitas vezes, a gente acaba não dando a vacina para pelo de cachorro e gato, porque às vezes o paciente ele tem positivo, mas o contato com o animal ele não é diário, ele é em algumas ocasiões. E se a gente conseguir ver aí que não é muito intenso, a gente pode pensar em fazer outro tipo de tratamento. Mas se o contato é diário, se tem em casa, a gente acaba introduzindo a imunoterapia para eles. E entra também aquela questão de nós quebrar mais uma vez o paradigma, né? Que nem toda rinite é alérgica. Então, daqui a pouco pode ser que esteja entrando até num outro cenário de rinite e tá culpando o pobre do cachorrinho e do gato e ele não tem nada... Não é rinite. Não é rinite. Uma coisa curiosa, Jefferson, eu vou falar especificamente do gato. Tem pessoas que tinham alergia a gato e começou a ter contato com gato de maneira mais constante. Ou adquiriu gato e parou de ter rinite. Curioso é que gato, quando você tem contato constante, você vai criar imunidade, mesmo tendo uma alergia. Quando você torna o contato diário e constante, os seus sintomas deixam de existir. Isso é muito curioso. Né? Cachorro já não é possível fazer isso. Então tem esse lado também. Por isso que a gente faz a pergunta. Outra coisa... Muitas vezes confundir a rinite com a sinusite. Isso muda muito o tratamento. Às vezes o paciente tem rinite e acha que isso é tomar antialérgico e resolve. Na verdade, às vezes a pessoa está tendo ali uma sinusite crônica, uma sinusite fúngica, ou às vezes a pessoa tem uma doença polipoide nasal, pólipos que crescem no nariz e dão sintomas muito parecidos com a rinite. Então, por isso é importante fazer a avaliação com o otorrino para ele dar um diagnóstico correto, porque não vai ser, às vezes, o tratamento com a imunoterapia ou apenas com antibiótico que vai resolver o problema da respiração. Hoje a questão de exame de imagem, então, também acaba entrando no arcabouço aí de investigação em alguns cenários, então. Entra sim. A tomografia é o exame muito importante. A nasofibroscopia, na qual é a câmera de fibra óptica que a gente investiga, com a câmera, o nariz do paciente, e também a gente tem que pensar em fazer a tomografia. Os dois exames sempre vão estar no protocolo de investigação para dar diagnóstico. Para dar diagnóstico.
Algum caso, assim, que te marcou, que percebeu, assim, que a gente sempre tem, né? No dia a dia, vendo vários pacientes, mas alguns, às vezes, o paciente vem e depois que trata, traz um relato que marca a gente. Chegou a ter algum, Eric, que te marca, assim, que tu lembra nesse sentido? Tem sim. Pacientes de rinite, tem alguns pacientes que vieram anos seguidos comigo e a gente sempre tentando fazer tratamentos ali da higiene ambiental, tratamento com antialérgico, e a gente via que não trazia resultado. E quando a gente fez o prick test, a gente viu que o paciente deu positivo ao pólen e pacientes morando no interior. Isso é uma parte mais importante. O paciente toda a época do ano tendo rinite, né, aquele período de primavera mais intenso do que o ano todo. E quando a gente fez o diagnóstico da alergia ao pólen e iniciamos o tratamento, rapidamente o paciente deixou de ter sintomas. É legal você ver o quanto que isso traz benefício na vida. Porque muitas vezes esse paciente vinha e ele não estava só com crise de rinite, ele já estava com infecção. E tomando antibiótico seguidamente, atrapalhando o dia a dia, porque o paciente entra na crise da rinite. Quem já teve rinite sabe como é que é. É extremamente desagradável. Coceira no olho, nariz trancado. Não dorme direito. Não dorme, dá uma irritabilidade, uma inquietude. E o paciente fazendo a imuno parou de ter isso. A imunoterapia sublingual trouxe para o paciente um conforto, uma qualidade de vida que assim, ó, não dá para medir o quanto que a pessoa ficou feliz. Isso é gostoso de ver o resultado. Eu acredito que é muito bacana, né? A gente poder ver que o paciente vai evoluindo, né? E tudo parte de um diagnóstico efetivo, né? Conseguir associar desde a da clínica, entender a questão da anamnese, fazer um bom exame físico e depois poder nortear qual é a indicação do prick test, porque também não é o indicado nós fazer prick test para todo mundo. Não, a gente não pode sair falando que o prick test é para todo mundo. O prick test ele é pontual, a gente tem que saber ali, pela história do paciente bem certinha, se ele é um candidato a fazer o prick test. Porque fazer prick test de maneira aleatória, a gente acaba tendo uma confusão diagnóstica. Então, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Ele traz muita informação, ele é rico para a gente poder diferenciar o que de verdade está acontecendo para o paciente. Uma coisa, né, Jefferson? A medicina hoje evoluiu muito a respeito de tecnologia e exames. E a gente sabe que os exames, ele traz para a gente um norte para a gente poder fazer um caminho, né, com o paciente de uma maneira mais segura. E muitas vezes o exame que nós pedimos não é para dar resultado positivo. Eu quero que o resultado venha negativo, porque eu tenho que excluir as causas, não achar ela. A medicina não é de diagnosticar, mas sim excluir. Então, muitas vezes, a gente fazer o prick test não é para você acertar que achou uma alergia. É para falar, ó, não é isso. Melhor, vamos fazer de maneira diferente e mais fácil. É isso que é importante. E quando se fala, e principalmente em criança, a questão de lavagem nasal, por causa que também entra, acredito, nessa parte ambiental da rinite. E no adulto, muda também? Muda. Pacientes que sofrem de rinite, fazer a lavagem nasal ajuda muito, porque você tira o agente causador que está lá impregnado na mucosa nasal. E a lavagem bem feita vai trazer benefício. Lembrando, a gente sempre gosta de falar do tema da lavagem nasal, que hoje em dia está sempre à tona por conta dos dispositivos de lavagem que existem no mercado, né? Muitas vezes o paciente vai usar a garrafinha, que é o squeeze, na qual a garrafinha, se usada de maneira errada, vai trazer prejuízo. Pode dar otite, pode dar ali sinusite, porque a aplicação muito forte do soro machuca. E eu sempre falo, a teoria, né, para a gente entender. A lavagem nasal é sempre alto volume, grande quantidade de soro com baixa pressão. Não é para tentar achar que vai lavar calçada para tirar barro. É você usar grande quantidade de soro com pouca pressão. Porque se você fizer forte, você acaba machucando, ferindo, lesando a mucosa nasal, que ela é delicada, e você também tem a possibilidade de jogar o soro para dentro do ouvido e dar uma otite. Notou que está tendo resistência para lavar o nariz? Vai para o outro lado do nariz. Tem resistência? Não pode forçar. E alto fluxo. A questão, às vezes, até uma dúvida que os pacientes têm, é que a gente, às vezes, tem aqueles sorinhos, né, que tem um dispositivo JET. Sim. Não substitui. Ou dá para substituir? Olha,
que a gente tem que orientar é que o uso da lavagem dos dispositivos, que tem o jato contínuo, tem a seringa, tem a garrafinha, tem o spray de borrifar, ele é muito bem-vindo quando você se adapta ao uso dele. Se você se sente bem em usar o jato contínuo, que é o spray aerosol, use ele. Se você gosta de lavar com a garrafinha, com o squeeze, pode usar. Ah, não, eu gosto da seringa. Se você se sente bem e já pegou o mecanismo, faça. Sempre vai ser bem-vindo. O que não pode é fazer com força, sempre devagar. Por isso que, às vezes, usar o jato contínuo, que é o spray em aerosol, ele é mais seguro. Pois daí você sabe a quantidade de soro que vai entrar sem você ter que fazer força. Isso te traz um pouco mais de segurança. Alguma coisa, Eric, assim, de mensagem que tu acha importante a gente desmistificar também, que a gente talvez não tenha ainda falado? É legal a gente sempre lembrar que rinite não é sinusite, né? Mas a sinusite é uma rinite. Isso a gente gosta de falar na brincadeira. A rinite, ela é um mecanismo alérgeno inflamatório, ele é pontual, ele é autolimitado, sintomas que vêm de maneira muito rápida. A sinusite é um processo infeccioso inflamatório do nariz, que a gente também pode falar rinocinusite, na qual você vai ter o diagnóstico de uma secreção mais espessa, uma obstrução mais forte, mais intensa, dor facial acompanhada e que a evolução dela não resolve por si só, muitas vezes fazendo o diagnóstico com a necessidade de antibiótico. O paciente tem que entender que nem toda rinite precisa de antibiótico. Você tem que ter diagnóstico assertivo para usar a medicação. E se você tem rinite e a gente faz o exame para dar diagnóstico, você vai ter uma qualidade de vida muito boa porque o tratamento vai ser eficaz. E trazer melhor qualidade de vida, né? O objetivo sempre é trazer melhor qualidade de vida para o paciente para a gente ter aí melhor maneira de viver. Muito obrigado, Eric, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que é um tema muito vasto, que até a gente teve que sintetizar, porque se a gente vai abrir todos os nuances de cada uma... É longo. Gostaria de deixar um agradecimento do nosso podcast aqui, um presentinho da Deliciare. Muito obrigado. Que legal. E vamos marcar um próximo podcast para falar, né, de outros temas que a gente tem aí para abrir, que eu acho que a otorrino é uma área muito vasta e conforme a gente vai envelhecendo, tem coisas que a gente às vezes não tem noção, né? Acaba indo muito para criança, mas tem muito assunto também para o adulto, para o idoso. É interessante, eu quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho de rinite. Lembrando que a rinite não é só isso que nós falamos, tem um monte de coisa. E pacientes que tenham dúvidas, né, Jefferson, pode mandar perguntas, mandar contato aí, que nós estamos aí de portas abertas a poder responder com muito prazer. E tentar falar novos assuntos interessantes que são muito de atenção pública, porque o tema respiratório ele é rico e isso atrapalha muito a qualidade das pessoas, né? Então acho que uma das mensagens que fica é: se está com sintomas, procure ajuda, e ajuda especializada, para não ficar aí mascarando. Às vezes aquele antialérgico que você está tomando, você pode estar apenas postergando aí um tratamento mais efetivo, né? Até mesmo para evitar cirurgia. Então agradecemos mais uma vez a presença de vocês nos assistindo. Quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Móveis, o Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, o Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rigo. E aguardamos vocês no nosso próximo episódio, na próxima semana, com um novo tema para falarmos aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. Até lá!